Olá, seja muito bem-vindo ao nosso sexto vídeo da nossa jornada de contratos administrativos, fiscalização, gestão e planilhas de custos. Esse vídeo aqui eu vou aproveitar para fazer um gancho respondendo a dúvida do nosso seguidor Lindson Leitão. Ele mandou a sua dúvida lá pelo Flávia Responde. Para quem não conhece, a gente tem um plantão de dúvidas. Você manda a sua dúvida lá para o e-mail prof.flaviaviana@gmail.com e nós respondemos a sua dúvida por vídeo aqui no YouTube. Então, o Lindson ele perguntou o seguinte: professora, como que eu faço quais são os meios legais para eu comprovar a execuibilidade de preços da minha proposta? Essa dúvida ela tem tudo a ver com tanto a parte de licitações, mas também na parte de contratos. É por isso que eu vou fazer um gancho puxando aqui para a nossa semana de contratos, para vocês verem a importância do fiscal, do gestor, mas também de quem julga a licitação em conhecer a fundo a planilha de composição de custos e preços, né? Toda a planilha que forma os preços, a importância, e seja qual área for que você atua na licitação, sendo você servidor, sendo você fornecedor, é importantíssimo que você detenha esse conhecimento. Então, antes de responder, eu já quero fazer um convite para que você participe da nossa semana intensiva presencial aqui em São Paulo, curso completo de contratos administrativos e sua gestão. Por quê? Nesse curso, além de você deter todo o conhecimento a respeito dos contratos administrativos, nós temos 3 módulos que a professora Flaviana Vieira Paim vai detalhar com vocês, envolvendo o estudo da planilha de custos e composição de preços, tudo baseado, inclusive, na Instrução Normativa número 5 de 2017, que traz a questão dessa planilha, toda a legislação recente dos tribunais TCU, TST. Então, é muito importante esse conhecimento, você não pode perder essa oportunidade, porque se você não tiver esse conhecimento, realmente vai te faltar uma peça fundamental para que você atue aí na sua estratégia com qualidade, tanto o fornecedor quanto quem julga a licitação, quanto o fiscal, o gestor de contratos. Eu vou dar só um exemplo para você. Quando a gente faz o julgamento de uma licitação e a gente tem essa planilha em mãos, a gente sabe exatamente o que foi combinado na época da licitação. Depois, posteriormente, quando, principalmente serviços continuados, por exemplo, a gente vai fazer a prorrogação daquele contrato, a gente precisa ver na planilha o que mudou, o que vai ficar, quais são itens que já foram amortizados, quais são os itens que a gente faz o pagamento também por conta depósito vinculada, bloqueada para movimentação, ou pagamento por fato gerador, que são aí artefatos que a gente tem para diminuir riscos na gestão, na fiscalização de contratos. Tudo isso vocês vão aprender em detalhes nesse treinamento, nessa semana intensiva, tendo também a oportunidade de conhecer essa parte tão importante da planilha, né, pessoal? Se a gente vai pensar num jogo de xadrez, a planilha ela é a rainha do jogo. Então, você que faz a pesquisa de mercado, você que julga a licitação e você também que atua na fiscalização, na gestão do contratos, é imprescindível que você conheça isso a fundo. E você que é fornecedor nem precisa falar, porque sem esse conhecimento você sequer consegue elaborar a sua proposta, elaborar a sua estratégia aí para participar de uma licitação. Então, voltando aqui para a dúvida do Lindson, vamos lá, Lindson, como é que funciona? Falando em termos bem objetivos, né? Como que se faz a composição do preço? Então, o preço da proposta ele é composto de custos diretos, custos indiretos e lucro, falando de forma bem objetiva. Na Instrução Normativa número 5 de 2017, você encontra, inclusive, a planilha, essas planilhas em seus módulos e submódulos, que precisam ser devidamente preenchidos para que você consiga participar da licitação. Agora, quando a gente fala que uma proposta tem o seu valor inexequível, seja ela para
compras, né? Tá vendendo algum produto ou serviços, vai fornecer algum serviço. A gente tem que tomar atenção nos itens que trazem realmente os custos, tá? Porque os custos precisam estar devidamente cobertos. Por exemplo, se você vai prestar um serviço terceirizado, todo serviço tem uma categoria, né, de empregados, e essa categoria ela tem um salário base. A gente não pode colocar um salário base menor do que o que é convencionado lá para aquela categoria, porque aí sim, esse item seria um erro, que aí não teria como aceitar essa proposta que tem um salário base abaixo do que é especificado para aquela categoria, tá? Então, existe todo um conhecimento que precisa ser feito aí, um estudo dependendo do objeto, não se limita só a conhecer a licitação, tem a parte trabalhista, tudo isso, então, no curso a professora Flaviana explica aí com detalhes para que vocês consigam, então, ter um norte para estudar esse tema e poder montar as propostas ou conferir as propostas. O fiscal, o gestor também, quando ele vai fazer, por exemplo, recebe um pedido de repactuação de preços, uma revisão, ele precisa ter conhecimento profundo dessa questão da planilha, quais são os itens que foram acordados lá no momento da licitação e o que mudou para agora, né, para a gente conseguir julgar aí essas solicitações. Bom, e aí, o que acontece, Lindson? Como esse preço ele é composto por custos diretos, custos indiretos e lucro, surgindo a dúvida a respeito da execuibilidade dos seus valores, é o seguinte, a gente vai ter que responder, será que os custos da proposta do Lindson estão cobertos? E para isso, o pregoeiro ou a comissão de licitação vai solicitar que você abra para ele a sua planilha, tá? Porque abrindo a sua planilha de preços, aí o pregoeiro também tem a planilha de custos dele lá, né, que foi feito lá na etapa interna da licitação, ele vai conseguir verificar se os custos estão devidamente cobertos, se tem alguma coisa que está faltando e, por exemplo, ele verifica que, na verdade, você está abrindo mão de itens que você pode abrir mão. Por quê? Lá na Lei 8.666, ainda no artigo 44, parágrafo 3º, a gente tem a seguinte previsão, tá? Esse dispositivo, ele proíbe que a sua proposta apresente preços simbólicos, irrisórios ou de custo zero. Essa é a regra, mas vem a exceção. Com exceção, tá? Se no caso o licitante ele for renunciar a parcelas ou a totalidade da sua remuneração, né? Quando referir-se a materiais e instalações de sua propriedade. Então vamos imaginar o seguinte: você já tem determinado material que vai ser utilizado naquele objeto, e você tem como comprovar que você já tem esse material no seu estoque, você precisa realmente utilizá-lo, e você então nesse item você vai colocar lá um valor zero, ou o seu lucro, você vai abrir mão de parte do seu lucro, por quê? Porque isso é estratégia da empresa. Tem muitas empresas que precisam de atestados de capacidade técnica para continuar participando de licitações. Então, eles aproveitam as licitações que, às vezes, não exigem esses atestados, empresas novas que estão começando, para entrar nessa licitação, colocar realmente um lucro zero, um lucro lá embaixo, para poder executar o serviço e conseguir aqueles atestados. Então, isso é estratégia de marketing da empresa, não tem problema nenhum se ela quiser abrir mão do seu lucro, da sua remuneração. Por exemplo, é o próprio sócio da empresa que vai prestar o serviço, ele abre mão da sua remuneração. Então, tudo isso precisa ser analisado no caso concreto, que prova que existe sim a possibilidade de alguns itens vierem realmente com um valor baixo, um valor até zero, dependendo do item, nesse exemplo que eu acabei de dar, né, da remuneração, o próprio sócio que vai prestar o serviço, e ele tem como comprovar que os custos estão cobertos, então ele não vai deixar a administração na mão, ele vai conseguir sim concluir aquele contrato. É claro que essa é uma análise que tem que ser feita caso a caso, não existe aqui receita de bolo, eu só dei alguns exemplos de vivências práticas que a gente teve, mas é no caso a caso que tem que ser analisado, não existe receita de bolo aqui, tá? Mas é para vocês saberem que tem a regra e também tem a exceção. E aí, uma outra dica que eu deixo aqui, tá? É muito comum ter essa dúvida, professora, mas realmente, se tiver algum erro na minha planilha, como é que o pregoeiro, a comissão vai fazer? Eles vão me desclassificar, eles vão
permitir que eu corrija. Então, assim, eventuais falhas na planilha, o que pode ser feito? Existe a possibilidade de fazer, de repente, o saneamento, a correção, desde que não majore, não aumente o preço final que foi proposto pelo licitante, lá o último lance que ele deu, ou se for modalidade clássica de licitação, o valor escrito da proposta. Então, de repente, ele pode ocorrer algum erro, algum custo que tenha ficado de fora, e ele conseguir remanejar, tirar do seu lucro e colocar lá naquele custo, tudo bem, tá? Mas precisa ser verificado se existe essa possibilidade sem majorar o valor final daquele último lance, daquele último valor que foi dado pelo licitante, e assim admitir o saneamento aí dessa planilha de custos, perfeito? Bom, então, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, tá? Aproveitando aí o gancho, e se você já passou por isso, se você conhece alguém que já passou por essa questão da dúvida, né, no caso da execuibilidade de proposta, deixa seu comentário aqui embaixo, comenta, vamos compartilhar aí os conhecimentos e aumentar, então, o nosso conhecimento ainda mais para o nosso grupo aqui no YouTube. Um grande abraço para você!